Bem-vindo. Como é bom estarmos aqui reunidos para louvarmos o nosso Deus, nosso verdadeiro Deus, por causa de Jesus Cristo, porque Ele morreu por nós, porque colocamos a nossa confiança nele, nos arrependemos dos nossos pecados, que agora fazemos parte da família de Deus e temos o privilégio de estarmos aqui juntos. Então, seja muito bem-vindo, que você, de todo o seu coração, louve ao Senhor nessa noite e esteja também aberto a receber o que Ele tem a nos comunicar, que cresçamos no conhecimento do nosso Deus. Vamos abrir a Bíblia e ler cinco versículos de um salmo de louvor, Salmo 66, versículos de 1 a 5. Salmo 66, versículos de 1 a 5. Esse salmo diz assim: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor, dizei a Deus, que tremendos são os seus feitos. Pela grandeza do seu poder, a ti se mostram submissos os seus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia seu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Vamos cantar, cantarei seu amor para sempre. Deus é fiel, Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel àquilo que nos prometeu. O que Ele promete, Ele cumpre, graças a Deus, né? Cantamos ao amor de Deus, né? Cantarei teu amor, e agora cantaremos a fidelidade de Deus. Vamos cantar.
Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. No começo, só os olhos. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. As mulheres, Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. vamos dizer ao Senhor: Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. a igreja pode se sentar. Nós agora participaremos de um momento especial também, um momento de culto, um momento onde devolveremos a Deus nossos dízimos e consagraremos a Ele nossas ofertas. Então, você que participa desse momento, faça com alegria no seu coração. E queremos lembrar também a igreja, aqueles também que nos assistem, de que no próximo sábado, às 16h30, às 4h30, haverá aqui o encontro das mulheres, tá bom? E às 17h, o encontro dos jovens e adolescentes. Então, se programe, tenho certeza que vai ser bem especial aí essa programação, e a sua presença também é muito importante. Então, nós vamos cantar, nós vamos orar, e depois da oração entoaremos um hino, e durante esse hino você pode participar dos dízimos e ofertas. Oremos. Pai querido, esse culto, esse momento é para o Senhor, Pai, é pelo Senhor e para o Senhor. Recebe, Senhor Deus, a atitude do nosso coração, recebe, Senhor Deus, nosso louvor, nossa música e também os dízimos, Pai, as ofertas, aqueles recursos que serão entregues ao Senhor, Pai. Que essa igreja tenha sempre, Pai, todo o recurso necessário para a sua manutenção, para investir em missões, e que cada participante, Senhor Deus, dessa igreja seja liberal e confie, Pai, nas tuas provisões, Senhor. Nós queremos te agradecer, porque de forma tão maravilhosa o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem derramado as suas bênçãos sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Em fervente oração, vem no meu coração, na presença de Deus derramar. Mas não pode fluir
Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atender a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares então, sem que teu coração goze a paz que o Senhor pode dar, é que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém. Vamos continuar nossa adoração a Deus com mais alguns cânticos. Eu vejo a glória do Senhor, é por isso que estamos aqui, para a glória dEle. E quando nós o adoramos, é isso que nós vemos, a glória do nosso Deus, né, se manifesta dessa forma, na nossa adoração a Ele. Vamos ficar em pé mais uma vez e cantar, eu vejo a glória do Senhor. Ele nos perdoou, Ele nos redimiu e por isso estamos aqui. Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos hoje vou contemplar o amor nascer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor
será o meu prazer. Vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Amém. Próxima canção, próximo louvor, Alto Preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando, rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Cantaremos mais uma música bem curtinha. Ensinamos para a igreja há algumas semanas, são 4 frases, mas que louvam o nosso Deus. Pode colocar, adorado. As mulheres começam. Exaltado é Senhor, tão amado, desejado nas nações, adorado, mais que tudo és amado, adorado. Todos. Exaltado é Senhor, tão amado, desejado das nações, adorado, mais que todos mais.
igreja pode se sentar. Antes da mensagem, teremos uma participação, uma mensagem cantada, entoada pela irmã Rafaela. Boa noite. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, e o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá teu grande
Amém. Queremos convidar as crianças para virem aqui à frente, nós iremos interceder em seu favor. Na sequência, elas caminharão para o culto infantil. É um culto com a linguagem apropriada para as crianças, de forma que elas possam compreender melhor a mensagem da palavra de Deus. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela mensagem que ouvimos neste momento, pela irmã, nos lembrando que o Senhor Jesus pagou o preço do nosso pecado, ressuscitou, está vivo para receber a nossa adoração. Abençoa as crianças que ouvirão a Tua palavra e a nós que aqui estamos, Pai. Que o Senhor Jesus seja exaltado neste momento. Que Ele seja contemplado na Sua beleza, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Muito bem, irmãos. Quero convidá-los a abrirem a Bíblia em alguns versículos, pelo menos 2 textos bíblicos. Ok. O tema de hoje que eu decidi compartilhar com os irmãos, refletir com os irmãos o que a palavra de Deus fala sobre o cristão, política e governo e o Estado. Eu acho que esses dias é pertinente nós pensarmos um pouco disto, porque às vezes nós percebemos até mesmo desavença entre irmãos salvos em Cristo por causa do assunto de política e coisas assim. E a nossa intenção então é darmos uma olhada sobre o que a Bíblia fala sobre esse assunto e qual é o nosso papel, qual é a nossa responsabilidade, qual deve ser a nossa atitude diante do momento em que o mundo vive. Na verdade, é o momento em que o mundo vive e o momento em que nós, brasileiros, estamos vivendo. O fato é que a palavra de Deus nos deixa claro algumas informações sobre a nossa responsabilidade. Quero convidá-los a abrirem Romanos capítulo 13, primeiramente, versículos de 1 a 5, é um texto que fala sobre este assunto, e depois nós iremos para outro texto. Então, Romanos 13, versículos de 1 a 5. E o título desse texto diz, obediência às autoridades. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar os que praticam o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Versículos de 1 a 5. 1 Pedro capítulo 2, nos versículos 13 e 14. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 13 e 14. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Versículo 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano,
quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Eu li até o versículo 15. Irmãos, antes de nós falarmos sobre este assunto, eu quero considerar com vocês sobre a forma de governo adotada em Roma. A forma de governo adotada em Roma, local onde o apóstolo Paulo esteve, local onde também ele pôde escrever várias das suas cartas, até o século VI a.C. foi a monarquia. Os romanos acreditavam que o rei tinha até uma origem divina. Os romanos eram politeístas e acreditavam então que o soberano, o rei, era um Deus. Os imperadores mais conhecidos nos tempos bíblicos foram Júlio César, Calígula e Nero. Talvez você já ouviu na história, o irmão já fez história, não é isso? Na história antiga, que dois imperadores, os dos mais perversos, conta-se Calígula e Nero, né? E eles governaram nesse período dos apóstolos, quando os apóstolos estavam escrevendo as suas epístolas. Este último, Nero, foi responsável pelo incêndio em Roma no ano 64 depois de Cristo. O imperador culpou os cristãos pelo ocorrido, o que fez aumentar a perseguição aos cristãos. Foi neste tempo que Paulo, ou poucos anos antes, que Paulo escreveu as suas epístolas. Então, vejam o tipo de regime da qual ele estava sujeito. E mesmo assim, com toda a opressão que os judeus sentiam pelo governo de Roma, Paulo orienta os cristãos a se sujeitarem às autoridades constituídas. O texto é claro em afirmar, irmãos, que devemos nos submeter às autoridades. E o texto que nós lemos traz para nós algumas razões por que nós devemos. Então, eu coloquei uma figura aí num pouco das construções do Império de Roma. E aí, então, a orientação. Por que nós devemos estar sujeitos às autoridades superiores? E lembrando, irmãos, que Paulo, naquele tempo, estava falando a esse tipo de soberano que governava Roma. Então, o texto nos orienta, nos ensina que as razões pelas quais nós devemos estar submissos às autoridades que foram constituídas por Deus. Agora, lembram-se, a Bíblia é clara que toda autoridade, ela é constituída por Deus, de todos os governos, ainda que sejam governos que nós não concordamos, ainda que sejam governos que nós não aceitamos, ainda a Bíblia diz que foram constituídas por Deus. Então, aqui algumas razões, eu vou mencioná-las meio que rapidamente. Primeiramente, porque são autoridades superiores. Então, está falando aqui que toda a sociedade, ela precisa ter níveis de autoridade para se mostrar uma sociedade organizada. E quando Paulo fala autoridades superiores, é porque algumas pessoas exercem uma posição de governo mesmo, de autoridade sobre os demais cidadãos, por questão de ordem, por questão da sociedade poder conviver de forma mais tranquila com as leis que são estabelecidas. Então, porque são autoridades superiores, porque tem funções, tem posição e tem cargos superiores. Se você pensar numa empresa, num escritório ou numa empresa, você pode pensar que existe o cargo de diretor, existe o cargo de gerente, existe o cargo de supervisor, existe o cargo de administração geral. E
Esta organização existe para o bom andamento da empresa. Então, os cargos, as funções do governo existem para bem do Estado. Segunda razão, irmãos, porque toda autoridade humana procede de Deus. É o que o texto nos fala claramente aqui no capítulo 13. Né? Toda autoridade, olha, sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então, a autoridade humana procede de Deus. Lembrando, sejam pessoas boas ou pessoas ruins. Este é o plano que Deus determinou para aqueles que moram nos seus países. Terceira razão que nós podemos apontar aqui, que o texto nos mostra, é que as autoridades que existem foram instituídas por Ele. Então, foi Deus quem estabeleceu. Se nós olharmos o texto de João, Evangelho de João, capítulo 19, nós notaremos aqui neste capítulo que Jesus Cristo estava diante de autoridades, no capítulo 19, ele empreende aqui um diálogo com Pilatos. Então diz assim: então Pilatos o advertiu, não me responde. Jesus estava sendo inquirido, ou seja, questionado por Pilatos. E Pilatos disse para Jesus: não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? E Jesus responde a esta afirmação de Pilatos: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti é maior pecado tem. Então Jesus deixou claro que Pilatos só estava naquela posição porque Deus havia permitido, Deus havia colocado ele ali. Então, toda autoridade é instituída por Deus. Outra razão porque nós devemos, irmãos, ser obedientes a autoridades, porque os que se opõem às autoridades resistem não somente à autoridade, mas estão resistindo ao próprio Deus. Porque se foi Deus que instituiu, você está resistindo à autoridade de Deus. Portanto, você deve ser submisso às autoridades, porque senão você estará resistindo à própria ordenação de Deus. E seguindo ainda o texto, irmãos, diz, outra razão porque nós devemos ser submissos às autoridades, porque a resistência à ordenação de Deus vai trazer sobre si mesmo a condenação. Porque se Deus mandou você se submeter às autoridades e você resiste a esta ordenação, a esta orientação, primeiramente você estará resistindo a Deus. Esse é o que a Bíblia diz. Agora, nós temos algumas responsabilidades com relação às autoridades, não é? O que nós devemos, o que nós podemos fazer em relação às autoridades? Primeiramente, nós devemos orar pelas autoridades. A Bíblia deixa muito claro para nós que é uma responsabilidade, é um dever, colocarmos sempre em oração aqueles que estão em autoridade. Eu não sei se você tem o hábito de orar pelas autoridades, mas Deus tem me dado a oportunidade de orar pelo governador. Eu já falei, eu não gosto dele, eu não gosto, mas eu oro por ele. Eu coloco ele diante da presença do Senhor. Oro pelo nosso presidente, oro pelos que estão na Câmara do Senado, na Câmara dos Deputados, né? Porque são pessoas que são investidas de autoridades. Nós temos que orar, e a Bíblia nos ensina sobre isto. E se você, não existe problema você se opor a alguma autoridade, desde que você tome as medidas legais em oposição a esta autoridade. Por isso nós temos juízes que são constituídos para fazer os seus julgamentos, e existe a possibilidade de um cidadão se opor a uma autoridade, mas ele deve fazer isto por meios legais. E o importante, então, você tratar sempre toda autoridade
com respeito e com muito temor. Essa é a nossa responsabilidade como cristão. O que eu tenho notado, irmãos, em nossos dias, não somente por parte dos incrédulos, das pessoas que não temem a Deus, mas eu tenho notado até mesmo crentes usando adjetivos que qualificam de forma muito pejorativa aqueles que são investidos de autoridade. Isso é um desrespeito, na verdade. E nós temos que tomar cuidado com isto. Nós podemos não gostar daquela autoridade, nós podemos não concordar com os seus pensamentos, com as suas ideias, mas nós não podemos esquecer que elas foram instituídas por Deus, que elas têm uma posição superior a nós, e nós temos que tratá-las com respeito. Isso é uma responsabilidade de todo cristão. A nossa sociedade é um pouco diferente da sociedade de Roma. Nós vivemos um sistema presidencialismo, do presidencialismo. E tem os governos, tem os prefeitos, e a nossa sociedade também estabeleceu N outras autoridades que fazem parte da nossa sociedade. Como, por exemplo, as polícias, polícia militar, polícia civil, a polícia federal. Nós temos outras autoridades em nossa sociedade, como os professores das escolas, os diretores, até mesmo no âmbito menor, como na nossa família. Há uma autoridade na família. Qual é a maior autoridade dentro de um lar? O homem. É a Bíblia que fala isto. É uma autoridade dentro do lar. Ele é o governador do seu lar. Há um governo dentro de casa. E esse governo é exercido, deve ser exercido pelo homem, de forma bíblica, de forma amorosa, de forma competente, de forma bíblica. O que acontece muitas vezes é que dentro do lar, os homens, e até mesmo dentro de lares cristãos, não compreendem a responsabilidade e a posição que eles têm de serem governadores dos seus lares. Agora, eles devem governar com amor, com respeito, com justiça, com sensibilidade, conforme os princípios da palavra de Deus. Então, os homens têm que ser respeitados dentro do seu lar, porque é um governo que Deus estabeleceu na sua casa. E dentro das empresas, como já mencionei, tem os patrões, os diretores e coisas assim. Então, as pessoas devem ter a consciência bíblica dada por Deus, de que elas devem exercer submissão às autoridades constituídas pelas razões que nós aqui mencionamos. Agora, devem as pessoas obedecer às autoridades cegamente? Essa é uma questão. Devem as autoridades serem obedecidas cegamente? Todas as ordens que elas dão têm que ser obedecidas ou podem ser obedecidas? Esta é uma questão que nós temos que avaliar à luz da palavra de Deus. E eu quero, irmãos, eu ouso aqui dizer que existem situações em que não se deve obedecer às autoridades. Existem situações em que o cidadão cristão não deve obedecer às autoridades. Querem um exemplo? Nós temos na Bíblia alguns exemplos. Por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 1, nós encontramos uma ordem dada por Faraó. Vocês se lembram a ordem que Faraó deu às parteiras do Egito? Vocês se lembram da ordem? Qual foi a ordem? Todas as crianças do sexo masculino devem morrer. E ele deu uma ordem para as parteiras: se nascer menino, mate. Ordem do governo. Faraó, maior autoridade do Egito. E quando você lê o texto bíblico, o que você se depara com a atitude daquelas parteiras? Elas obedeceram? Não, e nem deviam. Nem deviam. E elas não obedeceram a esta ordem. E Deus honrou a atitude delas e as abençoou, porque elas foram mais tementes a Deus do que tementes ao homem. Então, esta é uma situação, irmãos, em que o cristão tem que tomar posição.
Agora, é evidente que, mesmo desobedecendo a uma ordem de um governo, nós estamos sujeitos às sanções que esse governo impõe sobre nós, ainda que sejam injustas, mas nós estaremos sujeitos, e temos que enfrentar as situações, sob a graça de Deus, sob a supervisão de Deus, e buscar nele a coragem para enfrentarmos as lutas que tivermos que enfrentar, quando, à luz da Bíblia, nos opusermos a uma autoridade que a gente sabe que não é uma ordem que nós sabemos que não deve ser acatada e respeitada. Uma outra situação que nós podemos encontrar, irmãos, de pessoas que desobedeceram a ordem, está em Ester capítulo 3, né? Nesse texto, fala que Amã, com toda a sua arrogância, sua prepotência, naquele mesmo sistema de querer ser reconhecido como uma divindade, embora ele não fosse o soberano maior, né, porque ele estava sujeito ao rei, mas ele era o homem, o segundo, naquele momento, naquela situação, era o segundo homem mais importante do governo. Ele desejava ser o quê? Adorado como uma divindade. E ele esperava que as pessoas se curvassem perante ele quando ele passava com a sua carruagem. Porque quando as pessoas se curvavam, estavam admitindo a autoridade dele, até como uma divindade. Mas teve um judeu ali, um homem temente a Deus, ele aceitou esta situação? Não, ele não se curvava, porque ele entendia que havia só um Deus a quem ele devia se prostrar, que era o soberano do universo, o Deus a quem ele servia. Então ele deliberadamente decidiu não obedecer aos costumes da época de se curvar perante aquela autoridade em reconhecimento à sua divindade. Mordecai, ele se recusou a se curvar diante da ordem do rei em relação a Amã. Outra situação que nós podemos verificar que houve uma desobediência pública diante de uma ordem dada, foi quando, acho que Nabucodonosor mandou construir uma estátua, né? E, num determinado momento, os tambores tocaram, as flautas soaram, as cornetas deram os sons, e todas as pessoas tinham que também se curvar diante daquela autoridade, daquela estátua. Era uma maneira de ser adorado. Como imperador que ele era, ele queria ser adorado, não é? E aqui o texto também diz que aqueles 3 amigos de Daniel, que tinham posições importantes no governo, eles tinham posições importantes. Eu creio que as 3 maiores posições eram deles, mas eles permaneceram em pé, publicamente, se recusando a obedecer àquela ordem que contrariava os princípios da palavra de Deus, em que eles deveriam somente adorar ao único Deus verdadeiro. E eles recusaram, e obviamente nós sabemos as consequências que eles tiveram que enfrentar. Deus, pela sua graça, visitou-os dentro da fornalha de fogo ardente. Mas Deus poderia permitir tirar-lhes a vida. Aliás, quando eles foram questionados pela segunda vez pelo rei, diz: olha, vocês estão dispostos, quando os instrumentos tocarem, a se curvarem e adorarem perante a estátua? Qual foi a resposta que esses 3 amigos deram? Fique sabendo, ó rei, que se Deus quiser nos livrar, Ele pode nos livrar, dando a ideia de que se não quisesse, também não livraria. Mas eles disseram: mas fique sabendo que nós não vamos nos curvar perante essa estátua. E eles receberam a punição pela sua rebeldia, foram lançados na fornalha de fogo. Mas Deus, pela sua graça, visitou os 3 amigos de Daniel, e eles foram preservados em vida para a glória do Senhor. Mas nós sabemos, irmãos, que nos tempos bíblicos,
alguns discípulos e apóstolos se recusaram a obedecer à ordem dos imperadores. Mas qual foi o destino deles, de alguns deles? O que Tiago recebeu? Foi morto a espada, não é? Foi morto a espada. Pedro foi crucificado e ele não queria ser crucificado à semelhança do seu Senhor, pediu para ser crucificado conforme as tradições, de cabeça para baixo, mas ele foi punido por recusar-se a até obedecer algumas ordens do imperador. E nós vamos ver qual uma das ordens que ele se recusou a obedecer. O próprio Pedro, em Atos capítulo 5, ele havia sido preso e ele recebeu uma ordem pelas autoridades judaicas, não é? Atos capítulo 5, versículo 17 em diante. Se você quiser acompanhar a leitura, Atos capítulo 5, a partir do versículo 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas dos seus postos, juntos às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos. Olha aqui uma ordem que foi dada por uma autoridade judaica naqueles dias. Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis neste nome. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então Pedro deixou bem claro que aquela ordem que ele havia recebido, ele não iria obedecer. Nós temos uma ordem clara que nos foi dada pelos soberanos de todo o universo, que é Jesus Cristo. Qual foi a ordem que ele deu aos seus discípulos antes dele subir aos céus? Portanto, ele diz assim: toda a autoridade me é dada, nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. E eis que eu estou convosco todos os dias. Então a ordem de Jesus para nós é o quê? Ide e pregai o evangelho. E se um governo exige que você se cale, impede você de pregar o evangelho, qual vai ser a sua atitude? Desobediência. Porque a obediência maior cabe a quem? A Deus. Nós temos que contrariar estas ordens para sermos obedientes às ordens de Deus. E Pedro recusou obedecer às autoridades diante da ordem de não anunciar a Cristo. Irmãos, está aí então claramente para nós a responsabilidade que nos é dada como cidadãos. Lembrando, irmãos, que nós estamos neste mundo, mas Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal,
ele disse que nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Irmãos, nós somos resgatados pelo sangue de Jesus. Nós agora somos cidadãos dos céus. A nossa pátria não é esta. Nós devemos amar o Brasil, somos brasileiros. Mas a nossa pátria maior está acima do Brasil. Nossa pátria está nos céus. Enquanto estamos vivendo no Brasil, como salvos em Cristo Jesus, nós devemos ser obedientes às autoridades naquilo que não contraria os princípios da palavra de Deus. E qualquer ordem que nos é dada, que contraria os ensinos da palavra de Deus, o cristão tem o dever, a responsabilidade de não obedecer. Porque a sua obediência primeiramente está sob as ordens do soberano maior, que é o nosso Deus. Muito bem, terminando essas considerações, primeiramente, o que nós devemos guardar desses princípios aqui que nós vimos. Primeiro, nenhuma autoridade humana está e pode estar acima da autoridade de Deus. Nenhuma. Deus tem que ser o soberano. A ordem dele é maior, está sobre tudo e está sobre todos. Isso você tem que entender e guardar no seu coração. Segunda consideração que nós devemos deixar claros para os irmãos é que as leis de Deus estão muito acima das leis dos homens. E as leis de Deus estão estabelecidas na sua palavra. E é esta palavra que nós temos que ter completa e total obediência. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus para nós, ela traz para nós o que Deus espera de nós, e nós temos que ser prontos como filhos de Deus, como súditos do reino celestial, obedecer a estas ordens. E se uma ordem humana contraria os ensinos da palavra de Deus, você tem o dever de não acatar e obedecer a Deus. Devemos, irmãos, orar pelas autoridades. A Bíblia fala que nós devemos orar pelas autoridades para que nós possamos viver dias tranquilos. A bem da igreja, a bem dos irmãos, a bem da própria sociedade, nós temos que colocar aqueles que estão investidos de autoridade como alvo das nossas orações. Orar mesmo, pedir a graça de Deus sobre estas vidas. Pedir para que Deus soberanamente não permita que eles coloquem leis injustas, não permita que eles venham oprimir o povo, mas nós devemos orar e interceder em favor das autoridades. Lembrando que Deus estabeleceu as autoridades e que nós devemos, ainda que nós não concordemos, de nossa parte, respeitar e honrar. E tomar cuidado com os adjetivos que nós damos a essas autoridades. Cuidado com os adjetivos, porque ainda você tem que lembrar que tais pessoas que estão exercendo o governo, sejam eles governos democráticos ou até governos ditatoriais, eles estão lá porque Deus permitiu. E porque Deus instituiu. E porque de alguma forma Deus está trabalhando na vida destas nações. Eu sei que é difícil nós entendermos isto. Quando nós pensamos, por exemplo, na situação do Afeganistão. Quando aquele grupo talibã extremista assume um governo para, aos nossos olhos, governar de forma injusta, de uma forma autoritária, ditatorial. Mas ainda assim nós temos que entender, ainda que eles assumiram o governo de forma indevida, Deus ainda permitiu que eles chegassem lá. E de alguma forma, a nossa atitude deve ser de respeito. Ainda que nós não concordemos com algumas decisões e ainda que nós nos rebelemos, tenhamos uma atitude de rebelião mesmo, de desobediência a essas leis, mas que estejamos prontos para sofrer as consequências, para honrar o nome do nosso Deus.
E é assim que alguns cristãos estão fazendo. Li, através das páginas, da minha página do Facebook, de um pastor que foi sentenciado à morte por forca, porque ele rejeitou, ele se negou a aceitar a imposição do governo de negar a Cristo para admitir a religião islâmica. Ele se negou e ele foi levado à morte. E Deus permitiu que ele fosse levado à morte. Mas ele honrou o nome do seu Deus, do Senhor a quem ele servia. O reino de Deus, um dia nós teremos um governo. Esse governo vai chegar. E essa é a nossa esperança, irmãos. Todos os governos estão sob a autoridade de Deus. Então, que Deus nos capacite, irmãos, nesses dias, a nos policiarmos com relação às nossas atitudes, às nossas palavras, às nossas ações, diante do que nós estamos presenciando nesses dias. Não somente aqui no Brasil, mas em muitos países. Mas que nós tenhamos uma atitude cristã, naquilo que nós devemos fazer, obedecer nos limites da palavra de Deus. Honrar e respeitar as nossas autoridades e orar e interceder por elas, para que possamos ter liberdade para adorar o nosso Deus e servi-lo de forma tranquila e abençoada por Deus. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar a Deus. Eu quero...